Galera, o clã Uchiha fez parte do grupo dos clãs mais nobres da vila e, claro, um dos mais poderosos de todo o anime, estando no mesmo nível que os Senjus. Vale lembrar que ambos foram os responsáveis pela fundação de Konoha. Além disso, ao longo do anime, vimos que os Uchihas eram ninjas excepcionais, tanto em habilidades quanto no domínio de técnicas e também de inteligência avançada na hora de batalha. É um dos clãs mais poderosos, inteligentes e famosos do mundo shinobi. Porém, após alguns anos, o clã acabou sofrendo um massacre por parte de um dos membros do próprio clã. E esse membro fez isso para que o clã não desse continuidade no plano de dar um golpe de estado e, consequentemente, desencadeando uma guerra. Mas, hoje em dia, apesar da reviravolta, a família Uchiha se mantém viva, firme e forte. Mas será que você conhece toda a história do clã Uchiha? Vou confessar que quando eu estava pesquisando para o roteiro, eu encontrei algumas coisas que até mesmo eu tinha esquecido. Por isso, nesse vídeo, vamos conhecer a história completa do clã Uchiha, desde a criação até os dias atuais. Mas sabe de uma outra história interessante? A sua e a do like. Poxa, essa história eu adoro contar. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você me ajuda a trazer mais conteúdos como esse e você não perde as próximas histórias. E sem mais delongas, bora pra história. O clã Uchiha é descendente de Indra Otsutsuki, o filho mais velho do sábio dos 6 caminhos, que herdou o poder ocular de seu pai, e também um chakra poderoso e habilidades espirituais. E quando chegou a hora, o Hagoromo deveria escolher o seu sucessor. Ele questionou seus 2 filhos para saber quais ações eles tomariam para trazer ordem ao mundo. O mais velho, o Indra, acreditava que o poder era o caminho para a paz, enquanto o mais novo, Ashura, acreditava que o amor seria o caminho certo. Pela resposta do filho mais novo condizer com os ideais que ele seguia, Hagoromo decidiu que Ashura seria o sucessor ideal. E isso fez com que Indra ficasse com bastante ciúmes e raiva, ao ponto de atacar o próprio irmão. Por conta disso, nasceu essa rivalidade entre o clã Senju e o clã Uchiha, pois o clã Uchiha era descendente de Indra e o clã Senju era descendente de Ashura. E galera, vale lembrar que foi desse momento que surgiu a famosa Maldição do Ódio, que foi muito citada pelo Tobirama e pelo Tobi. Antes da fundação das Vilas Ninjas, os Uchihas foram um dos muitos clãs mercenários de aluguel. Por causa do Sharingan e da proeza que eles tinham em combate, o clã Uchiha ficou conhecido como um dos mais fortes clãs, e sendo os únicos rivais à altura do clã Senju. Dentre todos eles, o maior destaque vai para Madara Uchiha, que após conseguir Mangekyo Sharingan, a forma mais desenvolvida desse poder ocular, se tornou mais poderoso e consequentemente assumiu o controle do clã. Só pra vocês terem noção, depois que o clã ficou sob o controle de Madara, os Uchihas foram ficando cada vez mais acima dos outros. Quando um lado escolhia o clã Uchiha para fazer um serviço, o outro chamava os Senjus, e assim vice-versa, o que fez com que essa rivalidade fosse aumentando cada vez mais. Afinal de contas, além dos ideais serem diferentes, ambos estavam sempre em lados opostos em qualquer coisa. Mas nem só de brigas viveram os clãs. O clã Senju se cansou das lutas sem fim e se aproximaram do clã Uchiha com um tratado de paz. Lembrando que essa ideia foi feita pelo Hashirama Senju, o líder dos Senjus na época. Mas não pense que foi fácil. Pelo contrário, durante uma batalha que durou um dia inteiro, Madara finalmente caiu, mas ainda se recusou a aceitar a trégua, até que Hashirama matasse a si mesmo ou o próprio irmão. Testemunhando a determinação do Hashirama em se matar, o Madara finalmente aceitou a trégua, terminando assim a rivalidade sangrenta entre os 2 clãs. Sendo assim, os Uchihas e os Senjus criaram no País do Fogo, Konoha, um sonho de infância tanto do Hashirama quanto do Madara, que para quem não se lembra, os dois se tornaram amigos, mas sem que ninguém soubesse. Podemos dizer que eles eram amigos no quieto, ou amigos na encolha. Konoha foi a primeira vila, e teve um sistema de administração que inspirou outros países a aderirem o mesmo modelo, e assim terminando o estado dos reinos combatentes. Mas o que ninguém esperava é que os tempos ruins poderiam voltar. Depois que o Hashirama foi eleito o primeiro Hokage, Madara foi o único Uchiha contra essa decisão, pois ele viu que o clã iria diminuir depois disso. Dessa forma, ele fugiu da vila e foi em busca da sua própria realidade. Esse acontecimento acabou renovando as lutas com Hashirama até a predestinada batalha final no Vale do Fim, na qual o primeiro
primeiro Hokage decidiu proteger aquilo que ele acreditava, e assim matando o antigo melhor amigo, que tinha sucumbido à famosa maldição do ódio. Lembrando, galera, que essa luta já tinha acontecido com Indra e com Ashura, muito tempo antes. Após a traição do Madara, o segundo Hokage, Tobirama Senju, irmão do Hashirama, deu o controle da polícia militar de Konoha aos Uchihas como um sinal de confiança, podemos dizer assim. Mas de acordo com Tobi, essa foi realmente apenas uma maneira de manter o clã sob controle e de mantê-los longe da política de Konoha. Ao longo dos anos, alguns Uchihas como Setsuna descobriram o verdadeiro significado desse motivo e tentaram se rebelar contra a aldeia, assim como Madara fez. Mas eles acharam que era tarde demais para fazer a diferença, pois os Senjus já tinham abolido os rivais. Mas não pense que essa ideia foi deixada de lado, e vocês vão entender por quê. Anos mais tarde, depois do ataque de Kurama em Konoha, muitos começaram a suspeitar que os Uchihas estavam por trás disso, visto que todos os membros desse clã poderiam controlar a besta usando seu Sharingan. E de fato, galera, foi um Uchiha que fez isso. Porém, ninguém imaginava que seria Obito Uchiha, que aparentemente tinha morrido na guerra. E por conta disso, o clã inteiro foi forçado a viver em um canto da aldeia, meio que isolados da comunidade toda de Konoha, e também foram colocados em vigilância pesada. Tudo isso acabou causando uma revolta nos Uchihas. Afinal, nenhum deles havia feito aquilo. E isso na cabeça deles confirmava o que o Madara havia dito antes. Sendo assim, todos os membros do clã começaram a bolar um plano para derrubar a vila. E ao longo desse plano fomos conhecendo algum deles. O primeiro deles foi Fugaku Uchiha, que na época era o líder dos Uchihas. E olha só uma curiosidade, um dos apelidos do Fugaku era Fugaku do Olho Perverso. Olha só, o que será que ele fez com esse olho para ter esse apelido? E galera, o Fugaku era o marido da Mikoto e pai do Sasuke e do Itachi. E falando no Itachi, ele foi um dos poucos ninjas que discordaram desse golpe de estado que estava sendo elaborado. Mas ele não estava sozinho. Shisui Uchiha, outro ninja considerado excepcional no clã, também se juntou ao Itachi para tentar interferir no plano do clã Uchiha. Mas ao longo do caminho, tudo começou a dar errado. Pra quem não se lembra, o Shisui possuía um poder muito importante, vindo do Mangekyo Sharingan dele, que era o Koto Amatsukami, um genjutsu capaz de controlar a mente de alguém, que no caso, ele iria fazer o líder dos Uchihas, o Fugaku, desistir da ideia. Porém, o Danzo roubou o Sharingan do garoto, pois ele pensava que havia uma única maneira de conseguir proteger a vila, que era exterminando os Uchihas. Infelizmente, depois desse acontecimento, o Shisui e o Itachi se reuniram tristes, já que eles não conseguiriam parar o clã. E antes de acabar tirando a própria vida, o Shisui entregou o olho esquerdo para o Itachi, confiando a ele a missão de proteger a vila e o nome dos Uchihas, além de pedir que o Danzo arrancasse o próprio olho. Com a morte do melhor amigo, o prodígio do clã acabou contando tudo para o Hiruzen Sarutobi, que na época era o Hokage da vila. Imediatamente, o terceirão discordou sobre o tratamento que os Uchihas estavam recebendo e tentou negociar como uma solução mais pacífica. Mas como o tempo passou, a estratégia parecia estar ficando cada vez mais inútil e também difícil. Sendo assim, o Danzo tomou a liberdade de resolver essa questão com as próprias mãos. E assim ele induziu Itachi a cometer o genocídio, falando sobre um cenário de uma possível guerra, na qual várias pessoas seriam vítimas desse conflito, incluindo as crianças e também o irmão dele, o Sasuke Uchiha. E galera, imagina isso na cabeça do Itachi. Ele não queria ver essa cena de jeito nenhum. E durante uma noite, todo o clã sofreu o massacre, sendo que o Sasuke foi o único membro que ficou vivo, já que essa foi a condição do Itachi para o Danzo. Ao longo do anime, e após a extinção do clã, todos vimos que o Sasuke passou todos os anos de sua vida planejando a vingança contra o próprio irmão. E detalhe, o Itachi se tornou Uno Kenin e entrou para a Akatsuki. Inclusive, a gente achava que os únicos sobreviventes eram o Itachi e o Sasuke. Mas depois descobrimos que o Tobi, que na verdade era o Obito, também estava vivo. E eu aposto que quando você estava assistindo, você não esperava por esse plot twist, pois eu também não esperava. Após o Sasuke desertar da aldeia e em busca de mais poder com o Orochimaru, aconteceu algumas coisas e ele conseguiu matar o Orochimaru e foi atrás do Itachi. Os dois travaram a predestinada luta que o Sasuke prometia desde o segundo episódio do anime. E assim o Sasuke conseguiu derrotar seu irmão, o Itachi, e conseguiu matar ele. E após a morte do Itachi, o Tobi foi atrás do Sasuke para contar o que estava por
por trás do ataque da Kyuubi e revelar toda a verdade sobre o massacre do clã Uchiha, revelando o quanto o irmão mais velho do garoto tinha sofrido ao longo do processo, fazendo com que o Sasuke quisesse a todo custo destruir Konoha e se vingar de todas as pessoas de lá. Mais tarde, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, o Itachi já reencarnado contou e mostrou tudo o que havia acontecido através do seu Mangekyo Sharingan para o Sasuke. No fim da Quarta Grande Guerra Ninja, o Sasuke se tornou oficialmente o único Uchiha vivo e legítimo. Mas essa situação não durou muito tempo, pois ele resolveu dar uma chance ao amor e acabou se casando com a antiga companheira de equipe Sakura Haruno. Depois, os dois tiveram uma filha, Sarada Uchiha, e hoje eles formam a família Uchiha, que se mantém ativa até os dias de hoje em Boruto, um dos clãs mais poderosos do anime, descendentes de Indra Otsutsuki e detentores de um dos poderes oculares mais poderosos do mundo shinobi. Essa foi a história do clã Uchiha. Espero que vocês tenham gostado. E galera, não se esquece de deixar o like, pois esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não vai perder as próximas histórias. Qual história você quer aqui no canal? Comenta aí que eu vou conferir. Na tela está passando a história completa do clã Senju. Confere ela, pois eu garanto que você vai curtir muito. É muito épica. Valeu por assistir, beijos, fui!